Aleluia. Glória a Deus. Boa noite para o povo mais feliz dessa terra. Amém? Desse jeito. Tudo que Deus falou, irmão, ao meu e ao teu respeito, vai acontecer. Amém? Vocês estão preparados para ler a palavra nesta noite? Estão preparados para ouvir mais de Deus? A palavra diz que quanto mais nós conhecemos de Cristo, da tua palavra, mais nós crescemos em paz, em graça. Amém? Você quer crescer cada dia mais e mais? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Obrigado, gente, vocês são um sucesso. Depois vocês voltem. Aleluia. Deus é bom. Ainda sentado aí, você pode curvar a tua cabeça. Eu sei que a Dani já orou. Que oração poderosa, mas eu quero orar mais um pouquinho com você. Aleluia. Desse jeito, Dani, obrigado, viu? Inspirada, cheia da vida de Deus, afogueada. É desse jeito, irmão. Não pense você que abrir um culto é diferente do que ministrar a palavra, não. Tem um friozinho na barriga também, amém? Do mesmo jeito. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é sempre bom. Eu te louvo pela oportunidade de poder ser porta-voz do Senhor nessa noite. De poder anunciar boas notícias. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino do teu amor. Obrigado porque nós somos chamados para anunciar as virtudes, ó Pai, da tua palavra. Porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre. Obrigado por esta igreja gloriosa. Obrigado, Pai, porque nós temos expectativas no Senhor e nós estamos aqui para dar o nosso melhor ao Senhor. Obrigado porque essa palavra, antes de chegar até essa igreja, chegou primeiramente até a mim, Pai. Eu fui ministrado por essa palavra. Que o Senhor possa falar exatamente aquilo que os teus filhos precisam de ouvir. Não aquilo que eu quero falar, Pai, mas aquilo que eu for conduzido pelo teu Espírito, guiado pelo teu Espírito para poder ministrar nessa noite. Assim eu oro e te dou graças no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu levantei, na verdade, ontem, pensando em aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, no verso 1. Que diz assim: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E eu falei, uau, sabe, depois daquela palavra que o pastor Jorge ministrou domingo lá na igreja, acerca do temor do Senhor. E, irmão, se você não assistiu, eu quero te, dizer, assista. Está gravado, está no YouTube do Verbo Vitória. Alguns irmãos estavam lá. E o pastor Jorge, ele falou uma palavra, que eu peguei para mim. Ele falou, muitas pessoas vão prosperar, porque até hoje não tinham entendido de fato o que é o temor do Senhor. E falei, irmãos, eu quero dizer para você, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. É para a hora que você está ouvindo, é para o momento que você está escutando. Eu sei que algumas pessoas pegaram, irmão, eu já li o livro, eu já ouvi, mas aquela palavra saltou diferente dentro do meu coração. E eu quero dizer para você, a palavra hoje também vai saltar diferente dentro do teu coração. Amém? Eu estava vendo algumas coisas acerca de ser imitador. Algumas definições, eu fiz algumas anotações aqui, diz que imitar é inspirar, é ter como exemplo, é copiar, reproduzir alguma coisa. Irmãos, eu falei, meu Deus, quando você começa a imitar Cristo, imitar a palavra, andar na palavra, você vai estar, fazendo aquilo que Cristo fazia aqui na terra. Andando em amor, sendo longânimo, tendo a paz que excede todo entendimento. As aflições desse mundo não vai te dominar, você não vai viver, a sua paz não depende do que está acontecendo do lado de fora. Você tem a paz que excede todo entendimento habitando dentro de você. E nós vamos ler alguns versículos longos, porque ontem eu cheguei em casa, era 7 horas da noite, eu fui parar de anotar os versículos, era meia-noite. E quando cheguei no gabinete ainda estava anotando alguns. Talvez eu não consiga falar tudo, mas aquilo que eu for falar para você é o que você precisa de ouvir. Amém? 1 Tessalonicenses 1, no verso 6, diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Deixa eu ler aqui na versão fácil de ler, aqui que o pastor Denison ama essa versão, e eu separei aqui hoje conversando com ele algumas coisas, acabei mudando algumas versões aqui. Na versão fácil de ler, o verso 6 e 7 de 1 Tessalonicenses diz assim: vocês seguiram o nosso exemplo, o exemplo do Senhor. Vocês aceitaram a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo.
embora tenham sofrido muito, dessa maneira, vocês se tornaram um exemplo para todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo nas regiões da Macedônia e da Acaia. O apóstolo Paulo vai dizer aqui, juntamente com Tito e com Timóteo, para aquela igreja, que a fé daquele povo, que eles imitaram Paulo, através da fé que tinha em Paulo, eles imitaram que a fé chegou em toda aquela cidade. Sabe, irmão, você vai ser conhecido em Vila Velha como o povo da fé. O povo que fala e crê, e que as coisas acontecem, as pessoas vão falar assim, é aquele povo da igreja da fé. Irmão, sem fé a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, e eu não sei quanto a você, eu quero agradar ao meu Pai. Amém? A fé daquele povo, irmão, ela pôde ser imitada. As pessoas falavam da fé daquele povo. Sabe quando você, há um tempo atrás, você ouvia falar em Verbo da Vida, e ainda hoje aqui em Vila Velha algumas pessoas não conhecem, mas em Vitória, Jardim Camburi principalmente, qualquer lugar você pergunta, Verbo da Vida, Igreja da Fé. Todo mundo sabe o que é. As pessoas em Vila Velha vão saber, irmão, que é a Igreja da Fé. Sabe, Jesus escrevendo aqui em João 5, no verso 19, ele disse, em verdade eu vos digo, que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho faz também. Jesus está dizendo, eu sou o imitador do meu Pai. Sejam meus imitadores, porque quem vê a mim, vê o Pai. Eu falei, meu Deus, sabe, irmãos, você não sei se você tem filho pequeno. Os seus filhos te imitam. Até como você fala, como você anda. Então é bom você falar direito dentro da sua casa. É bom você andar direito dentro da tua casa. Eu estava falando esses dias. A gente precisa se associar com pessoas de fé. A gente precisa falar fé, porque as circunstâncias elas vão chegar, irmãos. O diabo, ele não brinca de ser diabo, e ele lança dardos todos os dias. Nós precisamos estar irmão, sabe, na palavra, sabe, no Espírito. Porque senão, irmão, a gente pode cair no engano do diabo. Isso não é para mim e para você. E antes, quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, eu quero falar sobre ser imitador. Eu peguei um vídeo no YouTube, irmão, de 7 minutos, de um médico, e eu anotei algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Está lá no YouTube, o médico é Jonatas Leôncio. Ele disse que uma pesquisa publicada no ano 2000 pela livraria pública da ciência, cientistas fizeram uma pesquisa onde eles colocaram 2 cérebros sendo mapeados. E aquele cérebro que fazia as coisas e o outro imitava, aquele cérebro que estava imitando se tornava parecido com aquele que estava fazendo algo. Aí ele diz assim, a pessoa que está imitando, ela entra na mesma frequência, ou no mesmo lugar daquele que está executando a ação. Irmãos, a Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. A pessoa diz, irmão, você entrando na mesma frequência de Cristo, fazendo as mesmas coisas que Cristo fez aqui nessa terra, porque na tua palavra ele diz que nós faríamos obras maiores do que ele. Aleluia. E o cientista diz assim, isso quer dizer que o cérebro do imitador, ele torna tão parecido, sabe, com o de quem está executando aquela ação. Essa frequência, ela vai determinar de forma como vocês vão agir no dia a dia. Irmão, se nós imitamos a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Josué 1:8, que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque assim nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos fazer o nosso caminho próspero. Tudo que nós fizermos, irmão, vai ser bênção, vai ser sucesso nas nossas vidas. Aí ele continua dizendo, o cientista diz que quando nós imitamos, ele é cientista cristão, a Cristo, o nosso cérebro está sendo transformado na mente de Cristo. Falei, meu Deus, sabe isso daqui? Saltou lá em 1 Coríntios 2, no verso 16, que diz que nós temos a mente de Cristo. Aquilo que os cientistas estão descobrindo agora, a palavra já diz há muito tempo ao meu e ao teu respeito. Sabe, então, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Abre comigo, vou ler na versão NTLH, 1 Coríntios 2, no verso 16, diz assim, como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Falei, meu Deus, irmãos, aleluia. Isso é para mim e para você, irmãos. Quando você contempla aquilo que Cristo fez e que Ele continua fazendo por meio do Espírito Santo, sabe? Quando você começa a imitar aquilo que está na tua palavra, você se torna como Ele. 1 de João 4,17 diz que assim como Ele é, nós somos nessa terra. Pensa que da primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus, que heresia é isso? Não está na Bíblia, irmão. Está aqui para mim e para você. Para a gente ser exemplo, como Cristo foi. Tanto, irmãos, sabe, homens erraram.
Eu e você podemos errar, mas Cristo não errou. Ele é o nosso exemplo a ser imitado. Aleluia! Sabe, quando você contempla aquilo que está nas Escrituras, você vai lá para Romanos 12, no verso 2. Abre comigo. Eu vou ler em duas versões, agora eu quero ler na NVT. Romanos 12, no verso 2. Eu gosto demais dessa palavra, irmãos, e cada vez que eu vejo isso, eu falo, eu não posso me comportar como o mundo, porque eu sou filho de Deus. João 1, no verso 12, diz que todos quanto receberam, Ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se Ele é o meu Pai, eu preciso imitá-lo. Amém? Quero que você saia daqui hoje com essa consciência. Sabe, Pai, obrigado. Se eu te imitar, tudo vai bem na minha vida. Se eu te imitar, tudo vai bem na minha casa. Se eu te imitar, tudo vai bem no meu trabalho. Se eu te imitar, onde eu passar, vou fazer a diferença. Romanos 12, no verso 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Irmãos, nada de mal vem de Deus, irmãos. Deus sempre tem, para mim e para você, uma boa, uma agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Jeremias 29, 11, você já sabe o que está escrito. Diz, eu, o Senhor, bem sei os planos que tenho a vosso respeito. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam. Sabe, todos nós desejamos um futuro glorioso. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça, irmão. Sabe, aonde ficam os seus pensamentos, irmãos? Sabe, na parte mais importante do teu corpo, que dá o comando para tudo aquilo que você precisa. Aleluia! Não deixe qualquer bobagem, irmão, entrar dentro da sua mente. E é muito fácil de entrar, irmãos. Aleluia! Uma sugestão, uma conversa errada, um pensamento errado que vem, e você não pode deixar ficar, como o irmão Hegel diz, que um passarinho, ele pode até, sabe, pousar na sua cabeça, mas fazer ninho é você que deixa. Ele não pode fazer ninho se você não deixar, irmãos. Pensamento errado, irmãos, ele sai com o pensamento certo. Quando o diabo mandar investidas, irmãos, dados inflamados, comece a dizer a palavra de Deus. Quando o diabo dizer, tem falta, você diz, não, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não tenho falta de nada. Quando ele diz que ninguém te ama, diz, Jesus te ama, ele te ama tanto que ele morreu por mim e por você, para te dar um direito a uma vida eterna, e enquanto você vivesse aqui, você pudesse reinar em vida. Aleluia, ele tem uma vontade boa e perfeita para você. Sabe, na Almeida Revista Atualizada, Romanos 12, no verso 2, diz assim, eu gosto muito dessa versão, que diz que é eu e você que temos que nos transformar por meio da palavra. Diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus, sabe, para mim e para você. Algumas religiões ensinam aí que Deus te faz sofrer. Não, irmão, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de provisão. Aleluia. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas o meu Deus, o meu Pai, aquele que é o seu Pai, Ele veio para te dar vida e vida em abundância. Uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de justiça. Amém? Mas eu quero que você abra lá em Salmos 1, no verso 1. Tem um conselho aqui para mim e para você. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós queremos ser felizes. De fato, nós somos quem já tem Deus, irmão. Não tem outra condição. É o povo mais feliz dessa terra. Mas aqui tem um conselho para nós. Salmos 1, você já conhece esse salmo. No verso 1 diz assim, na NVI diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, e não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Eu quero ler na Almeida Revista Atualizada, que diz, bem-aventurado. Sabe, irmão, você quer ser bem-aventurado? Então ele diz, não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe, quem que você está ouvindo? Com quem que você está pegando conselho? Sabe, com uma pessoa cheia da vida de Deus? Com uma pessoa que está com a fé maior do que a sua? Com uma pessoa que é, sabe, espiritual? Ou com aquele colega que não tem uma aliança com Deus? O conselho dele para você naquele certo momento pode até parecer bom. Mas eu quero dizer para você, pegue conselho de homens de Deus. De pessoas que têm a mesma fé que você, ou até acima do que a sua. Aleluia! Não ande, irmãos, não sente com zombadores. Sabe, como diz o pastor Jorge, pecador é para ser resgatado lá do mundo. Você chega lá, dá uma palavra, traz para a igreja. Mas você não vai sentar para beber com eles,
Você não vai sentar, sabe, para ficar falando, ouvindo palavras erradas, porque aquilo pode minar a tua fé. Ah, pastor, mas na minha família ninguém é crente, eu sou a luz do mundo. Eu não estou falando que você não pode ir lá, que você não deve, mas você tem que ir para ser luz, para fazer a diferença, para ser sal da terra, para pessoas olhar para você e falar assim, ó, aqui tem um copo de vinho, toma, porque a Bíblia diz, não, eu decidi não beber. Eu tomei a escolha, eu tomei essa decisão. Sabe, irmãos, eu não faço isso. Aleluia, glória a Deus. Quer ser bem-aventurado? Ouça conselho de homens de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Hebreus 3, no verso 12, depois nós vamos ler de novo. A Bíblia diz que, eu amo esse versículo, sabe, que diz que nós não podemos, Deus chama a incredulidade de perversidade. Que não haja em mim, que não haja em ti, nenhum coração perverso de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. E aí, quando a gente fala de pessoas perversas, irmãos, não é só pessoas más, mas pessoas que não têm Deus, pessoas que são incrédulas, que podem minar a tua fé. Cuidado com essas pessoas que você fica ouvindo. 1 Coríntios 15, no verso 33, fala das más companhias, das más conversações. Aleluia, abre comigo. 1 Coríntios 15, no verso 33. Você já conhece esse versículo, mas eu fico tão tranquilo e feliz em poder anunciar as mesmas coisas, porque eu aprendi com o apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, que ouvir as mesmas coisas é segurança para nós. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. 1 Coríntios 15, no verso 33, diz assim, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Em algumas versões vai dizer, as más conversações corrompem os bons costumes. Aleluia. Sabe, você quer ser sábio? Anda com sábio, irmão. Você quer ser tolo? Anda com tolo. Não é para mim e para você. A escolha é nossa. Sabe, ande com pessoas que vai te colocar para cima, que vai te levantar, e se for necessário, mandar tomar vergonha na cara, toma, vai ser seu amigo que vai te querer fazer andar para cima. Estava lembrando aqui outro dia, né? Você quer andar com quem não fala negativo? Antes do pastor Bud morrer, você podia andar com ele. Mas o mesmo Espírito que habita nele, habita em mim, habita o pastor Daniel, habita o pastor Denison, troquei aqui, mas é neles mesmo que eu estou falando. Pastor Daniel ministrou aqui semana passada, sabe que quando você vai comer um lanche, você não fala, eu vou comer um podrão, todo mundo riu aqui. De fato é verdade, nós não somos a igreja que falamos negativo, né? Estava vendo as meninas domingo saindo de Divas lá sábado, embriagadas, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo, né? Aí alguém chegou e falou assim, elas foram ali tomar uma no bar do Joel. Eu falei, não mistura as coisas. Palavra de Deus, o Espírito Santo não tem nada a ver com o bar do Joel. Essas palavras nós não queremos falar aqui em Vila Velha, amém? O Espírito Santo é aquele que habita em você, aquele, sabe, que está, sabe, renovando as tuas forças, te conduzindo em vitória. Não tem nada a ver com o bar do Joel. Não misture essas coisas. Amém, irmãos? Não deixe as más conversações, coisas que parecem simples. O apóstolo Bud, todas as vezes que algumas pessoas chegavam perto dele e falavam assim, eu estou morrendo de fome. Ele disse, você quer que eu ligue aqui agora? O que você está falando? Você está morrendo? Está morrendo. Não, você não está morrendo. Você está vivo. Não morrerás, mas viverá para contar os grandes feitos do Senhor. Provérbios 13, no verso 20, abre comigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Pai, por essa palavra. Meu Deus, como que é bom. Quanto aprendizado, irmão, tem na palavra de Deus. Tem uns versículos longos aqui que eu peguei e falei, meu Deus, mas vontade de ler tudo ali. Eu fui anotando, falei, bom, vamos ver se eu vou falar tudo. Mas 50 minutos é pouco, irmão. Aleluia. Provérbios 13, no verso 20, diz assim, aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Irmão, andar com sábio, a Bíblia está dizendo que vai fazer com que eu e você nos tornemos parecidos com ele. Amém? Andar com tolo também. Não é diferente, irmão. Sabe, andar com pessoas que falam fé vai te fazer, sabe, ser mais cheio de fé. Mas sabe, andar com pessoas incrédulas também pode te fazer se tornar um incrédulo. Aleluia, não é para mim e para você, irmãos. Deixa as pessoas te conhecer como aquela pessoa da fé. Sabe, com dinheiro ou sem dinheiro, seu Deus não muda, sua condição não muda, você é rico, você é próspero, porque a Bíblia diz que você é próspero. Aleluia. Sabe, com sintomas ou sem sintomas, você é sarado, porque a Bíblia diz que Jesus já levou as nossas dores e enfermidades. Aleluia, naquela cruz, irmãos.
quem anda com tolo será afligido. Provérbios 13:20, em outras versões, eu li aqui para você, quem anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Em algumas versões diz que o companheiro do tolo será afligido, ou diz, sofrerá aflições. Outras versões diz que terá problemas. Irmãos, nós não queremos ter problema, por isso nós não vamos andar com pessoas sábias. Algumas versões diz, sofrerá as consequências e acabará mal. Eu quero dizer para você, irmão, isso não é para mim e para você. Aleluia. Antigamente, sabe, me fui criado pela minha avó, ela dizia, meu filho, quem junta com porco farelo come, irmão. Esse é um ditado mais real que existe. Quem junta com incrédulo se torna incrédulo. Quem junta com tolo se torna tolo. Se junta com homem e com mulher de fé, irmãos. Aleluia, que vai fazer você avançar. Hebreus 3, no verso 12, na NVI até o verso 15, nós vamos ler alguns versículos aqui. Aleluia, a palavra de Deus, irmão, vai ministrando no teu coração, porque ela é viva, ela é eficaz, amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, na versão NVI, Hebreus 3, no verso 12, diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participante de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim da confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz, que se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração como na rebelião. Sabe, aqui nós vamos ler mais algumas coisas, mas vai estar falando daquele povo que Moisés tirou do Egito. Que mesmo, sabe, participando, vivenciando milagres extraordinários, endureceram o coração e por causa da incredulidade, por causa de duvidar do caráter de Deus, eles não entraram no descanso, eles não entraram na promessa do Senhor. Aleluia, no verso aqui 16 até o 18 diz assim, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi todos contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Irmãos, eles vivenciaram milagres extraordinários. Comida não faltou, eu falei isso aqui no último culto, roupa deles não ficaram velhas, o pé deles crescia, o sapato crescia junto. Deus abriu o mar, Deus mandou carne para aquele povo. Deus, sabe, tinha uma coluna de fogo durante a noite, tinha uma coluna de nuvem durante o dia, protegia aquele povo, eles eram protegidos de todo e quanto jeito, irmãos. Milagres extraordinários. Mas aquele povo endureceram o coração. Aleluia. Eu não sei quanto a você, irmão. Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Sabe, você é um milagre do Senhor. Sabe, eu sou um milagre do Senhor. Aleluia, eu sei. Porque sei. Aleluia, o que Deus já tem preparado para mim e para você. Sabe, o pecado desse povo aqui, irmão, foi a incredulidade. Eles não entraram nas promessas do Senhor. Mas graças a Deus que nós temos o mesmo espírito da fé. E nós cremos, e por isso nós falamos. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem. Gálatas 6, no verso 7, diz, não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Aleluia. Esses homens semearam incredulidade, irmão. Por isso eles não colheram aquilo que Deus tinha preparado para eles. Sabe, nós somos da fé, nós cantamos o quero que é meu. Sabe, e de fato tudo é nosso. Mas sabe, que não retroceda na sua fé. Aquela fé que você tinha desde lá no início, sabe, quando você recebeu Jesus. Nós costumamos dizer que aqui, o primeiro amor, ele jamais acaba, irmão. Ele aumenta cada dia mais e mais. Assim como Romanos 10, 17 diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo, irmão. O seu amor aumenta cada dia mais, porque assim como Ele é, você é nessa terra. Se Deus é amor, eu sou amor também, você é amor também. Sabe, outro dia eu até falei hoje com o pastor Denis, eu conversava com o pastor Jorge, acerca de uma situação, e tinha uma pessoa bem para frente, eu falei, pastor, nossa, mas é para frente demais. Ele falou, meu filho, por isso que nós estamos aqui para corrigir. Por isso que, eu falei, meu Deus, parece que eu nem estava andando em amor. Falei, nós estamos aqui para corrigir, a gente corrige com longanimidade, nós corrigimos na palavra, com amor e com mansidão. Falei, uau!
E às vezes a gente olha, pastor, vê brutão, mas Deus, quanta sabedoria. Eu falei, ô pai, obrigado, pastor, pela instrução. Irmãos, é isso mesmo, a palavra ela é apta para corrigir, irmão. Eu não preciso falar que a pessoa fala demais, que a pessoa tagarela demais, que a pessoa entra onde não é chamado. Não, a palavra está aqui para corrigir. Rabim amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu não sei quanto a você, irmão. Nós vamos entrar na promessa que Deus tem para nós. Sabe, nós aprendemos uma palavra, irmãos, aleluia, de fé. Por isso nós chamamos as coisas que não são como se já fosse. Por isso nós cremos e nós falamos. Por isso nós não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aleluia, glória a Deus. Hebreus 3, no verso 19, diz assim: vemos assim, que por causa da incredulidade, esse povo aqui não puderam entrar. Aleluia. Irmão, você não é incrédulo. Amém? Seja um imitador de Deus, irmão. Se torne parecido com Ele a cada dia mais e mais. Não seja um incrédulo. Deus chama a incredulidade de perversidade. Isso não é para mim e para você. A incredulidade, ela não abre portas, irmão. Pelo contrário, ela fecha portas. Mas a tua fé, ela vai abrir portas aonde não tem portas. Amém? A Bíblia diz que Deus, Ele vai à frente, irmão, quebrando as trancas de bronze, rompendo as trancas de ferro. Ele vai na sua frente, Ele abre porta onde não tem porta. Mas nós não podemos anular a nossa fé falando em incredulidade. Sabe, por isso que você vai chegar nessa igreja, você não vai ver um povo falando, tá difícil, nossa, mas como ser pastor é difícil. Irmão, não, ser pastor é fácil, é leve. Porque aquele que te chamou, irmão, é Ele que te capacita. Aquilo que você está fazendo para o Senhor, sabe, faça com todo amor, com toda excelência. Sabe, eu gosto de algumas pessoas aqui, eu posso dar exemplo e posso citar nomes, que trabalham 2, 3 empregos, e quando está aqui no sábado na faxina, nunca faltou, pelo contrário, vem e traz a família toda. Amém? Sabe? Aleluia. Faça com excelência. Tem recompensa, tem galardão para você. Sabe, nós somos da fé, irmão, não somente quando tudo vai bem. Nós somos da fé em todo o tempo. Independente da circunstância, irmãos. Nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não importa o cenário que está acontecendo, o governo que está governando, não vai mudar a minha fé, não vai mudar o meu Deus. Eu continuo crendo e falando que só vai melhorar. Porque eu vou comer, irmão, do fruto que sair da minha boca. 2 Coríntios 5, no verso 7, diz que nós não vivemos pelo que vemos, mas é pelo que cremos. O apóstolo Paulo, ele vai dizer, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se o apóstolo Paulo aprendeu, eu quero dizer, eu e você também podemos aprender. Independente das adversidades, irmãos. Contente, feliz em toda e qualquer situação. Aleluia. 2 Coríntios 4, no verso 13. Aprenda a crer e falar, irmão. As escrituras dizem, na versão fácil de ler, diz assim, eu acreditei e por isso eu falei. Em algumas versões dizem, eu criei e por isso eu falei. Assim, tendo o mesmo espírito da fé, nós também cremos ou acreditamos e por isso nós também falamos. Sabe, você fala naquilo que você crê. Não é em miséria, não é em destruição, não é em perda, mas é no favor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É nas bênçãos do Senhor sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa. Aleluia! Glória a Deus! Eu já falei com você, mas 1 de João 4,17 diz que assim como Ele é, nós somos nessa terra. Amém? Você é como Cristo aqui na terra. Pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim, uau, ele é crente. Ele é diferente. Uau, quando você chegou aqui, uma paz chegou junto com você. Eu não sei o que foi não. Sabe, eu estava trabalhando esses dias e a minha gerente falou assim, nossa, você sempre tem palavras de ânimo para as nossas vidas. Irmão, nós temos sempre palavra de ânimo. Porque nosso Deus, irmão, não é um Deus de desânimo, não. É um Deus que te coloca para cima. Aleluia. Fui na formatura outro dia, falei com você, o pessoal falando lá, vamos chamar agora o pessoal da engenharia. Eu falei, meu Deus do céu, vamos chamar o pessoal da engenharia. Vamos chamar o pessoal da medicina. Eu falei, quase que eu fui lá a fazer a apresentação. Não é animação não, irmão. Mas seja empolgado, irmão. As pessoas às vezes se empolgam com as coisas, não se empolgam com a palavra de Deus. Eu estava lendo ontem e eu falei, meu Deus, eu não conseguia parar de ler. Aleluia. Sabe, montanhas sempre vão existir, irmãos. Representam as adversidades, mas Marcos 11, 23 diz que você pode falar a montanha. Mas sabe o que acontece? O diabo às vezes quer que a montanha fale com você. Não, já aconteceu comigo. A montanha falando comigo e eu começando a dar ouvido à montanha. E aquela montanha quase me cobrindo, quase me jogando no mar, em vez de eu pegar a montanha e lançar no mar.
Mas quanto mais eu meditava na montanha, maior ela ficava. Mas de repente eu falei, uau, peraí, tem alguma coisa errada. Irmãos, eu estava falando isso hoje, que quando você começa a meditar num problema, de repente sua cabeça vai começar a doer. Eu não sei se está acontecendo com alguma pessoa aqui. Circunstâncias se levantam, aí a cabeça dói, preocupações do diabo vêm para te tirar o foco daquilo que Deus tem para a sua vida, sua cabeça começa a doer, e esses dias aconteceu comigo. Eu comecei a meditar na montanha, aquilo começou, eu não tenho dor de cabeça, irmão, graças a Deus eu sou sarado e curado, isso é verdade, eu não sei o que é dor de cabeça, mas pela primeira vez eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Eu estava dirigindo o carro, comecei lá no início da segunda ponte, começar a meditar, quando eu cheguei no meio da segunda ponte, rapidamente, eu já fiquei on para o Espírito, eu falei, peraí, maior aquele que está em mim, isso não provém de Deus, que dor de cabeça é essa? Eu sou sarado, eu sou curado, eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que creio. Eu comecei a falar a palavra, irmão, quando eu terminei de descer a ponte, aquela dor de cabeça tinha cessado. Irmão, não deixe o diabo roubar a tua paz. O diabo, ele não pode roubar a tua alegria, irmão, porque ele não pode roubar aquilo que ele não pode te dar. Não deixe, irmãos, o diabo, dominar os seus pensamentos, irmãos. A Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. Aonde você já viu Cristo meditando na montanha? Não, pelo contrário. Ele falava com a montanha, lança-te ao mar. Ele falava com a figueira. Ele falava com a tempestade. Ele falava com o vento. A ponto dos discípulos disserem, quem é este? Que até o vento e a tempestade lhe obedecem. A Bíblia diz que assim como ele é, nós somos nessa terra. Você pode falar, irmão, a sua montanha. Você pode falar ao teu gigante. Davi diz, ei, quem é esse circunciso? Quem é? Você tem uma aliança com Deus, irmãos, ele é o teu pai. Quando o diabo se afronta, irmão, Deus está pronto para te proteger, para te defender. Ele é o teu pai. Se coloca no lugar de alguém afrontando o teu filho, alguém querendo fazer mal ao teu filho. Ei, você não vai deixar, irmão. Não importa o seu tamanho, você vai arrancar força de onde não tem. Seu pai é poderoso. Aleluia. Não tem tempestade que pode te parar, irmãos. Mas para isso nós precisamos ser um com Ele, ser imitador de Cristo. Efésios 5, no verso 1, diz assim, Efésios 5, no verso 1, na NVI, aleluia. Diz assim, portanto, sejam meus imitadores, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. A Bíblia diz que Deus, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu, irmão, como filho, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e você ressuscitou juntamente com ele. 1 Coríntios 11, no verso 1, de novo, na NVI, tornem meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, ei, me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Você é um imitador de Cristo, irmão? Então você tem a mente de Cristo. Então nós devemos andar em amor. Nós devemos, amar como Cristo amou. Aleluia. Perdoar. Amém? Eita, às vezes parece que não é fácil, né? Mas é aí o que a Bíblia nos ensina. Ele se entregou por amor de mim e por amor de você. Ele fez da nossa condição de pecador justiça. E eu gosto disso. 2 Coríntios 5, no verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, a saber, Jesus Cristo, Deus o fez pecado, para que nele, eu e você, fôssemos justos, fôssemos feitos a tua justiça. Aleluia, pagou um alto preço por mim e por você, irmão. Por causa dessa morte e ressurreição, nós temos acesso direto a ele. A Bíblia diz lá em Mateus que o véu se rasgou, irmão. Você pode, aleluia, chegar na presença de Deus, embora ele habita dentro de você, como se o pecado nunca tivesse existido em você. Pastor, mas eu sou um pecador. Não, irmão, você não é. Se você nasceu de novo, você é justiça. Não é porque você peca que você é pecador. Pede perdão, se arrepende, deixa, alcança o favor e a misericórdia do Senhor. Amém? Tem pessoas que acham, eu estava vendo sobre isso hoje, que por causa do seu passado nunca vai ser perdoado. O diabo vai querer me envergonhar por causa do meu passado. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 17, na parte B. Nunca mais eu me lembrarei dos seus pecados e nem das suas maldades. Não, se você nasceu de novo, você tem uma aliança com o seu pai. A Bíblia diz que Satanás é o nosso acusador. Irmãos, mas aqui a Bíblia está bem clara. Nunca mais eu me lembrarei dos teus pecados e nem das tuas maldades. Sabe por quê, irmão? Agora você tem a natureza de Cristo, e a natureza de Cristo é boa. A natureza de Cristo é ser bom. Você tem uma aliança com o Senhor. Aleluia. Então ele já pagou pelo seu pecado, irmão. Agora você é filho de Deus.
Aleluia, Ele te fez justo. A Bíblia diz que você é o sal da terra, é a luz do mundo. Aonde você chega, as coisas precisam ser mudadas. 2 Pedro 1, no verso 4, na parte B, diz que Ele nos fez participantes da sua natureza divina. Sabe, nós somos participantes da natureza de Deus, irmãos. Eu quero ler isso com você na NVT, 2 Pedro 1, no verso 4. Quero te inspirar, irmão, leia, sabe, 2 Pedro todo, meu Deus do céu, leia tudo, irmão. Diz assim, e por causa da sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Por isso que você, irmão, não anda pelo que sente. Aleluia, você não anda pelo que vê, mas você anda pelo que crê. Amém? Você tem uma aliança, irmão. Você é participante da natureza divina. A natureza de Deus habita dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Vamos ler isso aqui desde o início. 2 Pedro 1, no verso 1, na NVT. O apóstolo Pedro escrevendo aqui, ele diz, eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que compartilham da nossa preciosa, em algumas versões vai dizer valiosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Aleluia. Aleluia. No verso 2 ele diz assim, graça e paz lhes sejam multiplicadas, ou em algumas versões diz aumentada, pelo pleno conhecimento de Deus e Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso aqui é maravilhoso demais. Graça e paz sejam multiplicados. Então quer dizer, quanto mais eu conheço de Deus, mais graça e paz é multiplicado na minha e na sua vida. Quanto mais eu mergulho na palavra, mais graça e paz é multiplicado na minha e na sua vida. Aleluia! Sabe, no verso 3, ainda de 2 Pedro, diz assim, aleluia, 1:3. Tudo o que precisamos para viver e servir a Deus, nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Em algumas versões diz poder e virtude. Tudo que nós precisamos, irmãos, não é para viver uma vida de qualquer jeito. É para viver e servir a Deus. Por isso que você precisa servir ao Senhor. Nos tem sido dado pelo seu poder divino, devido ao conhecimento que temos daquele que nos chamou para a sua própria glória e bondade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe, começa a imitar o Senhor e entre na frequência, irmão. Aleluia! Sabe, de Deus. Sabe, você tem o pensamento, a mente de Cristo, assim como Ele é, nós somos nessa terra. 2 Pedro 1, no verso 4, diz assim, por intermédio da sua glória e bondade, Ele nos tem dado aquelas grandes e preciosas bênçãos que Ele mesmo nos prometeu, para que por elas vocês se tornem como o próprio Deus, assim como podemos escapar da ruína espiritual que existe no mundo por causa dos maus desejos dos homens. Irmãos, por intermédio da sua glória e bondade, que Ele nos tem dado aquelas grandes e preciosas bênçãos que Ele mesmo prometeu, para que vocês se tornem como o próprio Deus. Não, mais uma vez, assim como Ele é, você é nessa terra. Mas sabe, ele continua dizendo, assim, quando eu me torno um com Ele, quando eu me torno parecido com Ele, a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança, nós podemos escapar da ruína espiritual que existe no mundo por causa dos maus desejos dos homens. Sabe, você tem a natureza divina, maus desejos não habitam mais dentro de mim, dentro de você. Aleluia, nós somos parecidos com Ele. No verso 5 de 2 Pedro 1, diz assim, por isso mesmo, ele está dizendo, esforcem-se. Em algumas versões diz, empenhem-se, ponha toda a diligência, façam tudo o que for possível, todos os seus esforços, para se associar a uma vida virtuosa. Em algumas versões diz excelência moral, sabe, bondade, o bom procedimento, sabe, se associe com a fé que vocês têm, com a vida virtuosa, a excelência moral, a bondade e o bom procedimento. Associe o conhecimento. Aleluia! Aqui no verso 6 até o 8 diz, com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a paciência. Com a paciência, a devoção a Deus. Com a devoção a Deus, fraternidade. Com a fraternidade, o amor.
Pois se vocês tiverem essas qualidades e deixarem que elas se desenvolvam, isso fará com que vocês sejam úteis e produtivos, chegando a ter um conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quanto a você, eu quero esse conhecimento completo para a minha vida. Porque eu quero graça e paz sendo multiplicado na minha casa. Graça e paz multiplicado no meu trabalho. Graça e paz multiplicado na vida dos meus filhos. Graça e paz por onde eu passar. Aleluia! Aleluia! Sabe, irmão, por isso que nós devemos imitar, sabe, o Senhor Jesus Cristo. A palavra, que é o próprio verbo vivo que se fez carne e veio habitar entre nós. No verso 10 ainda de 2 Pedro 1, diz assim: por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Em algumas versões vai dizer, jamais abandonarão a fé. Aleluia. Trabalhe, irmãos, arduamente. Sabe, por que às vezes a gente acha que, sabe, está na igreja em todos os cultos, ou está em todos os departamentos, ou quando eu não estou servindo lá no diaconato, eu estou na música, eu estou nas crianças, eu estou na mídia, é muita coisa, irmão. Se você está sendo escalado em todos os cultos, é porque você é muito importante para esse negócio. Você é muito importante para Deus. Ah, mas só tem eu, irmão, então é você mesmo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No verso 11 aqui de 2 Pedro 1:11 diz assim: e Deus abrirá as portas do céu, para que vocês entrem no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quantos querem as portas do céu abertas sobre a sua vida, sobre a sua casa? Quantos querem entrar nesse reino? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. No verso 12 diz assim: o meu plano é continuar a relembrar essas coisas, embora vocês já saibam e estejam realmente firmados na verdade. Por isso que nós somos da igreja, irmão, que ainda que nós sabemos, nós não vamos deixar de falar. Por isso que nós somos da igreja que temos o mesmo parecer, falamos as mesmas coisas, porque nós sabemos que isso é segurança para nós. Aleluia. Verso 13, 16 e 17 diz assim: enquanto ainda estiver aqui na terra, no tabernáculo deste corpo, eu pretendo continuar lembrando-lhes dessas coisas, porque nós não temos contado fábulas a vocês, quando lhes explicamos o poder do nosso Senhor Jesus Cristo e da sua vinda. Os nossos próprios olhos viram o esplendor da sua majestade, pois ele recebeu honra e glória da parte de Deus, e seu Pai, quando pela suprema glória lhe foi dirigida a voz, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Aleluia. Irmão, isso mexe tanto comigo, porque eu bem sei que naquele grande dia, eu ouvirei do meu Senhor: entra no gozo do teu Senhor, Filho amado. Sabe quantos, sabe, irmão, todos nós queremos ouvir isso, irmãos. Por isso nós precisamos fazer a nossa parte aqui na terra. Sabe, você é amado do Senhor. Você é amado do Senhor, irmão. E o diabo sabe disso. Você é um filho amado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Verso 18 até o 21. Falei que nós ia ler algumas coisas, alguns versículos longos. Mas que delícia ler isso daqui, irmãos. No verso 18 até o 21. Eu estou lendo na Nova Bíblia Viva Portuguesa. A mídia fica ali meio que sem saber a versão, porque eu anotei várias versões. Diz assim: nós vemos e ouvimos essa voz vindo dos céus, quando estávamos com ele no monte sagrado. Portanto, nós vimos e tivemos prova que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda a atenção, tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie, e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura jamais foi inventada. Em algumas versões vai dizer que é de particular interpretação, mas foi inventada pelo profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana, pois foi o Espírito Santo que lhes concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. Irmão, você está ouvindo uma palavra que veio da parte de Deus para mim e para a sua vida. No verso 21 diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, quando você, anda cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos,
Sabe, revelações vão chegar até a mim, até a você, por meio da palavra, que é a forma primária de Deus falar comigo e com você. Ontem, lendo essas palavras santas aqui, eu falei, meu Deus, eu preciso disso. Hoje eu conversava de manhã com o pastor Denis, dava vontade de correr dentro do carro, dirigindo. Sabe, palavra carregada de poder, irmão. Por isso que você precisa de andar com quem fala fé, você precisa imitar quem fala fé, irmão, quem anda em fé. Mateus 26, no verso 73, sabe, aqui vai falar de Pedro, que eles estavam conhecendo Pedro pela forma que ele falava, da forma que ele andava, porque ele andou com Jesus. O contexto aqui, se você for ver, é logo quando Pedro estava negando Jesus, ele estava sofrendo uma pressão, e eles vinham para falar, esse aí anda com Jesus, esse aí anda com Jesus. Quero dizer para você, pega a parte boa, das pessoas olhar para mim, para você e falar assim, esse aqui anda com Jesus, pode receber oração, esse aqui anda com Jesus, pode imitar, aleluia, esse daqui é crente, aleluia. Sabe, logo depois se aproximaram de Pedro, os que estavam ali disseram, também és tu certamente um deles, pois até a tua fala o revela. Irmão, como você fala dentro da tua casa, revela se você é filho de Deus. Como você fala no seu trabalho, revela se você é um cristão verdadeiro. Aleluia, aleluia. A nossa fala, na hora da adversidade, vai dizer se nós somos imitadores de Cristo ou não. Aleluia. Talvez esteja ministrando para mim, amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, na tempestade Jesus não ficava, vai meu pai, e agora? Não, ele mandava a tempestade se acalmar e ela se acalmava. Na tempestade Jesus deitava e dormia. Eu já falei com vocês, né? Uma vez quando eu morava em um certo lugar, tinha uns tiroteios, umas coisas meio doidas, né? E aí a minha esposa falava, meu Deus, vamos abaixar aqui. Eu falei, irmão, você não está vendo os anjos? Maior é aqueles que estão com nós, irmão. Maior é aquele que habita dentro de nós do que aquele que está no mundo. Anjos nos guarda, a Bíblia diz que anjos nos protegem. Fica tranquilo, descansa. Aleluia. Se você nasceu de novo, você não tem medo de nada, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Mateus 8, no verso 24 e 27, só para falar acerca disso, diz, de repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta. Irmão, quando a Bíblia diz violenta, ela é violenta mesmo. Aleluia. Com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salve-nos, vamos morrer. Jesus disse, por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. E os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam entre eles, que até o vento e o mar lhe obedecem. Esse é o nosso Deus, irmãos, aquele que nós devemos imitar. Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. João 14, no verso 12, ele diz assim, eu digo-vos toda a verdade. Aquele que crê em mim, sabe, não está falando de mim, de você, porque nós cremos e por isso nós falamos, nós cremos, por isso nós somos salvos. Ele diz assim, aquele que crê em mim, faz tudo aquilo que eu faço, e há de fazer coisas maiores, porque eu vou para o Pai. Sabe, mas eu vou deixar vocês sozinhos, não, eu vou enviar o Consolador, ele vai morar dentro de vocês. Aleluia. Nós temos a ajuda do Espírito Santo, irmãos, em todo o tempo. Sabe, vai acontecer, irmãos. Sabe, você está pronto para fazer proezas? Aleluia, quero chamar o grupo de música para cá, só para parecer que está acabando, vou me estender mais uns minutinhos. Aleluia. Sabe, quando o povo seguia Jesus, por causa de alimentos, Jesus, sabe, dava comida, não só a palavra, porque ele era o próprio pão da vida, mas ele dava comida para aquele povo também. Jesus, quando chegou em um casamento e o vinho acabou, ele pegou água e transformou em vinho, porque a festa tinha que continuar. Aleluia. Aleluia. Se Jesus chegasse em algum lugar, tivesse alguém morto, ele ressuscitava, porque, sabe, a vida habita dentro dele. Aleluia. Você tem a lei do Espírito da vida habitando dentro de você, irmãos. Então, na hora da adversidade, comece a dizer, obrigado, Pai, porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e por isso eu não tenho falta de nada. Obrigado, porque eu posso fazer coisas maiores aqui nessa terra, porque o teu Espírito habita dentro de mim. Aleluia. Marcos 16, irmão, no verso 17 e 18, eu amo essa passagem, diz assim, os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Sabe, irmão, está falando de mim e de você. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então quando você vê os outros orando em línguas, irmão, vai começar a orar também. Pegarão em serpentes sem correr perigo, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal algum. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é para mim, para você, é para hoje, irmão. É para esse momento. Sabe, é uma ordem aqui, ide. Aleluia. Nós vamos mudar, irmãos, os lugares que nós passarmos. Não vai permanecer do mesmo jeito. Quando você acordar, o diabo precisa saber que um filho de Deus acordou. Aleluia. E você precisa dizer o que está escrito a teu respeito. Porque se você for ler lá em Lucas 4, Jesus venceu o diabo pelo está escrito. E quando eu e você aprendemos a ser imitadores de Deus, nós começamos a dizer o que a palavra diz ao nosso respeito. Fale o que a palavra diz ao teu respeito. Porque o diabo não vai deixar de lançar dardos, irmãos. Sabe, mas você é da fé. Você tem o escudo da fé. Você embraça o escudo da fé. E o diabo não pode te atingir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Eu vou ler mais alguns versículos, mas fica de pé para você me ajudar. Eu quero terminar, eu falei hoje com o pastor Denis, quando eu falava de manhã, ele leu o meu capítulo de Romanos favorito, Romanos 8, no verso 1, e eu quero te inspirar a chegar em casa, irmãos, e ler Romanos 8, todo, leia. Sabe que certa vez um homem adentrou uma igreja, e o pastor leu essa palavra aqui de Romanos 8, no verso 31, eu vou ler na versão fácil de ler, mas o primeiro versículo eu quero ler na Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, porque ela tem uma partezinha a mais que eu gosto. Diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todas as versões dizem assim, mas nessa versão diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você anda conforme a sua natureza, irmãos. Aleluia! Aleluia! No verso 5 diz: aqueles que vivem e seguem aquela parte de nós que é humana e pecadora, só pensam nas coisas humanas que quer, mas os que vivem e seguem o Espírito, pensam no que é do Espírito, que o Espírito quer. Você não nasceu para fazer a vontade da carne, irmãos. Você foi comprado por um alto preço. Jesus, quando estava sendo levado naquela cruz, ele falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas antes de tudo, que seja feita a tua vontade. Por que eu e você queremos andar na nossa vontade? Não é na nossa vontade, irmão. É na vontade daquele que nos chamou. É na vontade daquele que nos comprou. No verso 8 diz assim: as pessoas que são governadas por aquela parte de nós que é humana e pecadora, não podem agradar a Deus. Mas o homem espiritual, irmão, ele agrada a Deus. E a Bíblia diz, lá em Hebreus 11:6, que ele é galardoador, ele é presenteador daqueles que o buscam. No verso 9 e 10 aqui de Romanos 8, diz: vocês, porém, está falando de mim, de você, não são governados por essa parte humana e pecadora, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mesmo que o corpo de vocês esteja morto por causa do pecado, se Cristo estiver em vocês, o Espírito lhes dá vida. Isso acontece porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Aleluia! No verso 12 e 13 diz assim: meus irmãos, temos uma obrigação, que é a de não seguir aquela parte de nós que é humana e pecadora. Se vocês seguirem essa parte, vocês vão morrer espiritualmente. Mas se com a ajuda do Espírito vocês fizerem morrer as ações pecadoras do corpo, vocês vão viver. Aleluia! Eu não sei quanto a você, irmãos. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Do verso 14 até o verso 17 diz assim: os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se deixam guiar pelo Espírito, pelo seu Espírito. O Espírito que vocês receberam não é um espírito que os faz escravos e os deixa novamente com medo. Ao contrário, vocês receberam o Espírito que os torna filhos adotivos de Deus. E com esse Espírito, vocês dizem: querido Pai. Esse mesmo Espírito se une ao nosso Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus juntamente com Cristo. Se de fato somos participantes, se de fato nós participamos dos sofrimentos de Cristo, assim também nós vamos receber da glória juntamente com Cristo. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Mas eu quero ler mais um pouquinho com você, do 29 até o 37, para finalizar. Diz assim: Deus o conhecia antes do mundo ser criado. Irmãos, você não é obra do acaso.
Não importa, irmão, se você foi planejado, se você não foi planejado, se algumas pessoas dizem que você veio por acaso, não. A Bíblia diz que o seu pai, aquele que você pode chamar de pai, diz que ele já te conhecia antes do mundo ser criado e decidiu que seria como um filho, para que esse filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Se Deus nos deu até o seu filho, oferecendo por todos nós, não nos dará certamente todas as coisas? Quem pode acusar o povo que Deus escolheu? Ninguém. Deus é quem nos declara justo. Aleluia! Irmão, quem te declara justo é Deus. Quem pode condenar o povo de Deus? Ninguém. É Cristo, aquele que morreu. Aleluia! Mas não só morreu, como também ressuscitou e está ao lado direito de Deus. Ele pede a Deus ao meu e ao teu favor. O que vai nos separar do amor de Cristo? São os sofrimentos? São as dificuldades? São as perseguições? Será a fome? Será a miséria? Será perigo de morte? Irmão, eu quero te dizer nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. Aqui no verso 37 até o 39, de fato, para finalizar, diz: mas em todas as coisas temos a vitória. Aleluia, ele diz vitória total, por meio de Deus, que demonstrou seu amor por nós, porque eu estou bem certo, que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, nem principado, nem vida, nem anjos, nem as forças espirituais, nem qualquer coisa do presente, nem do futuro, nem qualquer coisa que está acima ou abaixo de nós, nem poderes, nem qualquer criatura, poderá nos separar do amor que Deus tem por nós em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Irmãos, eu não sei contra você, essa palavra me deixa entusiasmado, e eu aprendi que você está entusiasmado, é você ter Deus dentro de você. Não é só empolgado, irmão, empolgação é bom, mas empolgação pode passar, irmão, mas quando você sabe que você carrega Deus dentro de você, irmão, o diabo não pode te tocar. Aleluia! Seja imitador do Senhor, entre nessa frequência, irmãos. Os cientistas já descobriram aquilo que a palavra diz, que eu e você temos a mente de Cristo. Mas nós só temos essa mente, irmãos, quando nós renovamos pela palavra. Nós não temos a mente de Cristo quando nós estamos vendo bobeira. Amém? Mas graças a Deus nós não somos assim. Aleluia! A mente de Cristo é renovada pela palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Sejam abençoados, irmãos, na prática dessa palavra. Eu quero orar mais uma vez com você, antes da gente encerrar. Leve os seus pensamentos cativos à obediência à palavra do Senhor. Pega essa palavra que você ouviu aqui, irmão, pegue o Romanos 8, leia todo, leia a carta de Pedro, leia tudo, irmãos, não perca tempo. Aleluia, seja imitador de Cristo, entre na frequência do Espírito, irmão. Aleluia. Eu estava vendo hoje, querendo pesquisar mais algumas coisas, o cientista diz que tem 86 bilhões de terminações nervosas, de frequência no nosso cérebro, que nem a ciência consegue estudar. Mas a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Não precisa de ciência para dizer isso para mim e para você. A Bíblia está dizendo, irmão, aqui assim como Ele é, você é nessa terra. Saia daqui sabendo que Ele é o seu Pai. Se o seu filho te imita, imite o seu pai. Imite o seu pai. Você vai ser bem sucedido em tudo que fizer. Pai, eu te dou graças, porque o Senhor é sempre bom. Muito obrigado pela tua palavra ministrada nesta noite. Obrigado, Pai, porque eu bem sei, Pai, no Deus em quem eu tenho crido. Eu bem sei, Pai, que eu estou diante de homens e mulheres imitadores do Senhor, que vão fazer proezas por onde passar. Muito obrigado, Pai, por esta igreja intrépida, essa igreja cheia do teu poder, cheia da tua unção. Muito obrigado, Pai, por todo o poder que foi liberado por meio da tua palavra nessa noite. A tua palavra que despedaça todo jugo. A tua palavra que diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Muito obrigado, Pai. Eu te dou graças, porque eu estou bem certo que o meu Deus vive. A tua palavra diz que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, e a palavra diz que nós ressuscitamos com Ele. Obrigado, Pai. Nós estamos assentados com Cristo. Obrigado, Pai, por toda a ajuda, pelo Espírito Santo, nosso ajudador, nosso mestre, nosso professor, que nos conduz em vitória todos os dias das nossas vidas. Eu estou diante de um povo vitorioso. Eu estou diante de um povo que crê e que fala a tua palavra. Eu estou diante de um povo que não retrocede. Eu estou diante de um povo, Pai, que outroras eram povo, mas agora são filhos. Muito obrigado, Pai.
oh, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite. Nós somos tão agradecidos, ó Pai, de poder saber que nós temos um Pai que cuida de nós em todo e qualquer tempo. Um Pai que nunca olhou para as adversidades e ficou perguntando o que eu vou fazer agora. Mas diz aquilo que a palavra diz, diz o que está escrito e nos ensina a fazer as mesmas coisas. Muito obrigado, porque foi ministrado nesta noite as mesmas coisas. Porque nós aprendemos com o apóstolo Paulo que é segurança para nós. Nós cremos e por isso nós falamos. Nós temos o mesmo espírito da fé, por isso cremos e por isso falamos. Nós seremos conhecidos como a igreja do amor, como a igreja da fé, a igreja que tem uma fé operosa, que fala e as coisas acontecem. Pessoas olharão para nós e falam: aqui vai um filho de Deus, aqui vai uma filha de Deus. Obrigado, porque seremos conselheiros de muitas pessoas. Obrigado, conselhos, Pai, vindo do alto, conselhos instruídos e inspirados pela Tua palavra. Muito obrigado, porque sem Ti nós nada podemos fazer. Eu tenho declarado sobre Vila Velha um povo forte que conhece o Senhor, um povo forte que conhece o seu Deus, um povo forte que conhece o Teu Pai e que farão proezas por onde passar. Obrigado, porque essa cidade, oh Pai, assim como aconteceu na Macedônia, assim como aconteceu em toda a Caia, acontecerá em toda a Vila Velha. A Tua palavra se espalhará por este lugar. Pessoas, ó Pai, chegarão sedentas, querendo ouvir quem são esse povo da fé. Quem é este povo que fala e as coisas acontecem. Muito obrigado. Nós Te damos graças e assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Deus é bom, irmãos. Sejam abençoados. Eu sei que aqui todos já nasceram de novo, mas se tiver alguém em casa que está nos assistindo, que nunca declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, a Bíblia diz, se você crê, sabe que Jesus morreu e que Deus o ressuscitou dos mortos, e com a sua boca você declarar que Ele é Senhor da sua vida, você é salvo. Você crê com o coração e fala com a boca, irmão. Procura uma igreja para congregar, uma igreja que pregue a palavra. Aleluia, sabe? Eu sei que cura já se manifestou no nosso meio, mas se alguém quiser oração por cura, eu estarei aqui para orar por você. Aleluia. Você pode me procurar depois. Todos já orando em língua, todos batizados com o Espírito Santo aqui. Sabe, irmão, ore em línguas. Sabe, vá para casa orando em línguas, vá para o trabalho orando em línguas, volta orando em línguas, irmão. Porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, de fato, o teu Espírito ora a Deus. Não sei o que eu estou falando, irmão, mas o Espírito Santo sabe o que está falando. O seu Espírito sabe o que você precisa, amém? Sabe, tem dia que eu levanto às vezes de noite e vontade de orar e sei que eu fui inspirado, porque você não vai acordar no meio da noite com vontade de orar, você tem vontade de dormir, né, irmão? Mas eu levanto e falo, se eu fui levantar é para orar. E às vezes eu nem sei por que orar, e eu começo a orar em línguas, e de repente as coisas vão sendo destravadas, sabe? Livramentos vão acontecendo na vida de pessoas, livramentos vão acontecendo na casa de pessoas, coisas vão acontecendo e resultados chegam para mim e para você. Então comece a orar, irmão, não para de orar. Nós somos uma igreja que ora, amém? Sejam abençoados na prática dessa palavra.